Amém? Vamos orar? Quem precisa de oração, eu e minha casa, né? Soberano Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, obrigado, Deus, por essa rica oportunidade, Senhor, de poder estar na Tua casa, na Tua presença e aprender mais a Teu respeito, Pai. Abençoa Teus filhos, Senhor amado, que chegaram até aqui, abençoa, recompensa cada um, Senhor. Toma em Tuas mãos, Pai querido amado, a vida de cada um. Tira, meu Deus, todo embaraço da mente, tira toda dúvida do coração, tira, Pai querido amado, toda mente cauterizada, tudo aquilo que vier impedir que eles venham crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Meu Deus, e enche, Senhor amado, do Teu Espírito Santo, enche, meu Deus, de sabedoria, de graça, de virtude, enche, Pai querido amado, e abre o entendimento para que eles consigam compreender a Tua palavra, e não só compreender, mas colocar em prática, no dia a dia, Senhor, viver a Tua palavra, fazer como o Senhor mesmo disse, como Jesus falou, que disse, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir, e que o Senhor possa cumprir a Tua palavra nas nossas vidas. Pai querido amado, assim nós te pedimos, Deus, fica conosco, Pai, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, nós tivemos aí a primeira aula, fizemos aí uma introdução, né? Uma introdução e adentramos no profeta Oséias. Hoje nós vamos avançar e pisar embaixo. Nós vamos tentar aí pegar aí Joel, né? Amós e Obadias. Tá? Cruel, né? Aí tem pena do professor não, viu? Mas vamos lá, pela graça de Deus, vamos tentar. Peço aos irmãos que, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar, viu? Eu não me chateio em interferências, não. Pode. Eu acho bom. É sinal que você está pensando junto comigo, está raciocinando junto aí, e o aprendizado está chegando. Isso aqui é importante. Se tiver alguma coisa, aí só interromper e falar, tá? Abra seu material, no meu é a página 24, né? Bateu aí? Pensa, estamos em sintonia. Página 24, né? Eu ia dizer, abra a sua Bíblia. Costume, né? Página 24. O livro de Joel. Nós vamos discutir um pouquinho a respeito da data, né? Por exemplo, aqui. A autoria não é tão discutido, a questão da autoria, até porque foi citado nos evangelhos, né? Pedro citou, Jesus citou, como fala em Atos também, menciona a respeito de Joel. Então, assim, quanto à sua autoria, tranquilo. Agora, quanto à data, é que existe uma polêmica, né? E aí, a polêmica é que uns acreditam que a data a qual foi vivenciada por Joel não é a data da escrita, tá? É a data que foi vivenciada, a época que Joel viveu, a época em que ele profetizou, né? Uns têm como aproximadamente, né? Eu vou botar aqui, isso aqui é o fim, ó. Aproximadamente, esse AP é aproximadamente, eu vou botar melhor, assim, aproximadamente 835, e a variante aqui é que assusta. 25 tá aí, Obrigado, viu? Esse aqui é outro camarada, nós vamos já falar dele. E o 35 é Obadias. Vamos já pegar. E o
a variante dele, alguns botam 400 e outros 350 antes de Cristo. A diferença meio gigante, né? Diferente daquele lá que a gente vê a diferença de 1 ano, 2 anos, 10. Mas esse aqui é longe, né? Então, existe argumento para os dois, tá? Os dois. Os dois têm argumento. Quem defende essa aqui, embasa e vai fundo. E quem defende essa aqui também embasa e vai fundo. É parecido com a polêmica dos calvinistas e arminianistas, né? Entendeu? Quem acredita em uma, vai fundo nela e vai-se embora. Então, a mesma coisa aqui. Então, como a gente como a gente analisa ou chega a alguma conclusão diante dessa diferença absurda, é que a gente faz para poder pelo menos pensar um pouco o que nos leva a crer que ele viveu, profetizou nessa época, e o que nos leva a crer que ele viveu, profetizou nessa época. Vamos lá, pensem um pouquinho aí. O que nos leva a crer? Eu sei que você ainda não tiveram o módulo, né? Eu ia dizer a cadeira. O módulo de exegese. Nem sei se tem nesse. Não tem, né? Dá uma olhada na capinha, se tem, acho. Exegese não tem nesse aqui, né? A hermenêutica ajuda, né? A hermenêutica ajuda. A hermenêutica, ela ajuda. Mas, para a gente chegar a alguma conclusão, a gente precisa analisar, não vou dizer primeiro e segundo, não. Só dizer, a gente precisa analisar a linguagem usada no livro, nomes de pessoas e lugares que porventura mencione no livro. Quem é? Os reis, né? Os reis, por exemplo, se ele mencionar um rei, aí você ele mencionou o rei. Igual eu fiz a comparação aqui na aula passada sobre Oséias, lembra? A gente pegou Oséias e pegou Isaías, fizemos um paralelo, um bate ali um pouquinho, né? Mas eu estou falando a título de época, né? Ali eu estava fazendo outra comparação, para dizer que ele caberia no rol dos profetas maiores. Mas ali é outra questão, isso aí é só para discutir em conversa num churrasco. Aí, na questão do tempo, a gente precisa compreender quem estava ali, quem era que estava por ali. Por exemplo, se ele tiver profetizado nessa época, o que aconteceu nessa época? A gente precisa entender uma coisa. Ele profetizou em qual reino? Já ajuda. Qual foi o reino que ele profetizou? O reino do norte ou o reino do sul? Aí depois que a gente descobrir o reino, aí a gente vai pensar um pouquinho. Bom, se ele profetizou nesse reino, então quem passou por aqui? Aí você vai pegar aquela lista lá, né? Que, salvo engano, deu 19 reis, foi não? Passou assim uma lista grande. Aí você vai tentar fatiar ali. Aí você vai ver a época, a linguagem, do que ele falou. Esse período aqui, para a gente pensar aqui um pouquinho. Esse período, ele é antes ou depois
do exílio babilônico? Esse aqui é antes ou depois do exílio babilônico? Esse daqui é antes ou depois do exílio babilônico? Quando foi o exílio babilônico? Vou usar isso aqui. Dá para se situar agora? A gente está vendo aqui. Quando foi o exílio babilônico? Vem aqui. Pronto. Se foi aí, esse período é antes ou depois? É antes, né? Antes. Lembra que a contagem aqui é aquela regressiva, né? A gente está caminhando para o marco zero, né? É regressivo. O mais aqui, esse mais, é mais distante do marco zero, tá? Esse menor aqui, ou esse, é mais perto do marco zero. O marco zero é lá próximo do nascimento, né? Isso aqui é bom, né? Nascimento de Cristo, tá? Nascimento de Cristo. Então, o marco zero é lá. Apesar que quando chegar lá, vocês vão estudar outras coisinhas também. E aí, é igual na escola, quando vocês aprendem 1 mais 1 é 2, aí quando você chega na faculdade, ou lá na pós, ou no mestrado, aprende que 1 mais 1 não é 2. Aí né? Tem essas loucuras aí, né? É a mesma coisa, é o marco zero lá no nascimento de Cristo. Aí quando chegar lá, vocês vão ter uma novidade lá. Mas enfim, aí marco zero, tá? A contagem daqui para lá. Se a contagem daqui para lá, quem acredita que foi nessa época, precisa ter em mente isso aqui. Foi um fato que ocorreu assim que mudou a história do povo de Israel. Foi ou não foi? Cativeiro. Mudou ou não mudou? Total. Total. Existe um Israel antes do cativeiro, existe um Israel pós-cativeiro. Quando se fala assim, o cativeiro é o exílio babilônico, tá? Porque existiram outros exílios. Os irmãos lembram que o povo de Israel foi foi subjugado pela Assíria, né? Lembra? Pela Assíria, pronto. Então eles foram subjugados pela Assíria antes de irem para a Babilônia. Foi antes, tá? Então esse período aqui é próximo disso. Os irmãos lembram? Na aula passada que a gente falou de Oséias, Oséias foi em qual tempo? Você que a irmã está dizendo assim, ia dizer. Qual tempo, Oséias? Não lembram? Aproximadamente, 700, né? 700 o quê? Antes de Cristo. Então percebam que aqui foi Oséias, né? Então, Joel, se a gente defender essa tese, ele foi antes de Oséias, né? Entendeu? Foi antes de Oséias. Lembre-se que a posição dos profetas não estão no tempo, né? Na ordem cronológica. Não estão na ordem cronológica, tá? Aliás, muitos acontecimentos registrados na Bíblia não estão na ordem cronológica, certo? Eles apenas são mencionados lá, mas a ordem, assim, do jeito que aconteceu, não foi. Por quê? Porque ela não foi escrita assim, né? Ela não foi escrita dessa forma. Aí, apesar de que algumas coisas, como a gente viu lá nos históricos, a gente viu que alguns livros foram escritos não pelo autor, mas lá na frente, alguns até no interbíblico, foi escrito por servos de reis. Não se lembram de algumas coisas assim? Né? Há quem diga que parte de Provérbios, por exemplo, foi escrito por servos de reis, nem por Salomão, e assim muitos outros. Aí, nessa época, o que a gente está querendo saber aqui? Qual foi a época que Joel
profetizou. Né? A época que ele realmente profetizou, ele mesmo, a pessoa. Quem defende essa tese vai se embasar na seguinte questão, que ele não fala nada de exílio babilônico. Não fala. Ou seja, é até considerável que ele não fale, porque não tinha acontecido ainda, né? E 220 anos, né, aproximadamente, 220 anos antes, então não tinha nem como ele falar, né? Babilônia não era uma ameaça, entende? Não era inimigo ainda, não era. Só que o crítico vai dizer o quê? Mas nessa época aqui, os inimigos eram Síria e Egito. Mas ele também não menciona, né? Ele também não menciona nem Síria nem Egito. E aí, esses que falam, essa época que era os inimigos do povo de Israel era Síria, do Egito, e ele não menciona nada. Então ele não era daqui, ele era daqui. Aí os que dizem que ele é daqui vão falar a respeito da época de consideração do sacerdote. O sacerdote era uma espécie de líder. Ele exercia o papel de liderança do povo de Israel. Só que o papel de liderança tinha tanto aqui quanto aqui. Liderança do sacerdote. O sacerdote liderava o povo, né? Tanto no antes como no depois. Aí fica a incógnita, né? E aí? Tanto faz lá como cá. Aí tem as sugestões. Por exemplo, a primeira diz assim: Joel foi um dos 6 profetas menores que não tem data específica no texto. Aí ele vai mencionar os outros 5, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque e Malaquias. Aí 2. É de consenso geral que o livro de Joel tenha sido escrito em 825 a.C. Palavrinha-chave? Aproximadamente. Aí ele diz: embora alguns críticos pensem ter sido escrito em 350 a.C. Né? E por que eles pensam isso? Porque Joel vai mencionar sobre os reis, alguns reis. Por exemplo, há quem diga que ele é dessa época aqui, do rei Joás. Há quem diga que ele é dessa época, certo? Do rei Joás. Só que quando diz que ele é dessa época, aí é que fica mais confuso. Por exemplo, aqui em segundo Reis, capítulo 11, Segundo Reis, capítulo 11, vai falar de um sacerdote chamado Joiada. E aí ele pega aqui do versículo 1 em diante, até o 21, do 1 ao 21, e ele narra uma situação em que Joás foi levantado rei. Aí ele narra que a Atalia, essa Atalia, ela era filha do rei Acabe, junto com Jezabel, certo? Aí ela pronto. Aí essa Atalia, o texto vai dizer que ela é a mãe de Acasias,
que seu filho era morto. E ela levantou e destruiu toda a descendência real. Ou seja, ela levantou a espada e matou os descendentes do rei. Porém, um escapou. A Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs ele à sua ama, e escondeu. E escondeu ele por 6 anos na casa do Senhor. Né? Se a gente for olhar aqui em Joel, ele vai falar sobre um rei. E qual rei ele menciona em Joel? Ele fala Josafá. Ele fala de Josafá. Se a gente for olhar Josafá, isso a gente procurando o tempo, tá? Fala de Josafá. Se a gente for olhar Josafá, ele era de qual tempo? Era daqui ou daqui? De 825 ou de 400 a 350? Josafá. Uma coisa eu lhe garanto, não era daqui. Por que não? Porque essa época aqui foi a época que Deus não levantou o profeta. Lembra? Aqui, sim, quando você vê 400 e descendo, bote na mente um período chamado interbíblico. Tá? Quando vê esse períodozinho aqui, você já assimila, já acende a luzinha. Interbíblico. Aí você já se remonta para lá. Interbíblico. Aí lá no interbíblico, Josafá não foi daquela época, do interbíblico. Aqui, segundo, pronto. Aí em segundo Reis, no capítulo 8 de 2 Reis, a partir do versículo 16, ele vai dizer assim: e no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá. Ou seja, ele deu aqui alguns sinais para a gente, né? No ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Quem era o rei de Israel? O Acabe. Aí ele está dizendo, no ano 5º de Jorão. Aliás, Jorão era o rei, ele era filho de Acabe. E aí ele diz, reinando ainda Josafá em Judá. Então ele está dizendo aqui está dando 2 sinais para a gente. Eu tenho aqui a divisão do reino, no sul e no norte. No sul estava Josafá, e no norte eu tinha Jorão, não é assim? No sul estava Josafá, no norte estava Jorão. Aí ele está dizendo que no ano 5º desse rei aqui, no ano 5º, 5 anos reinando, Josafá ainda estava aqui. Aí você vai lá para aquela tabelinha, não sei se você tem anotado aí, e vê qual foi o ano em que Josafá reinou.
ou Jorão. O senhor não falou porque ele não foi deixado escrito, ou pode ter acontecido ter falado. É profeta. É que Deus ele não levantou profeta nessa época aqui. Deve ser naquele caso que passou, pode não foi falar isso. É isso aí mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o interbíblico. Mas no caso ele não falou. Foi, segundo a história, Deus não levantou um profeta para dizer assim, ó, existe alguém que eu possa ouvir para falar com Deus, que eu possa ouvir Deus falar? Não tinha. Procurava, não achava, não sabia quem era. Diferente da época de Isaías. Sabia que ele era profeta, podia ir lá falar com ele. Diferente de Elias, sabia que ele era profeta, podia ir lá falar com ele, entendeu? Eliseu, esses profetas aqui menores, né? Eles eram profetas. Amós, Joel, Oséias, sabia que ele era profeta? Todo mundo sabia, ele era profeta, é o profeta, né? Não tem a questão de Oséias, que a gente até viu? Ele é profeta, você pode ir lá. Eu quero falar com o profeta, tá ali ele. Nesse período interbíblico, não tinha. Eu quero falar com o profeta. Tem não. Onde é que o profeta mora? Não tem. Cadê o profeta? Tem não. Se tu conhecer, me diga onde é que eu também quero ir lá. Entendeu? Não tinha. Tinha acabado. Entendeu? Por isso que diz que foi o período que Deus não falou. Não é que Deus não fizesse mais nada, que o pessoal continuaram cultuando, continuaram sacrificando, fazendo as festas. As festas judaicas, tudo já acontecia. Festas, os dízimos, era indo para o templo, estavam indo. Acontecia tudo, só não tinha profeta. Pois é. Quem acredita nessa... exato. Quem acredita nessa aqui, agora ele está dizendo aqui, ó. Quem acredita nessa daí, os críticos, ele vai dizer aqui mais na frente. Ele vai dizer que é porque eles comparam com a citação dele. Só que a citação dele é que comprova mais ainda que era aqui, e não lá. Porque ele fala de Josafá. Entende? Cadê? 20? Então há mais embasamento para acreditar que era no 825 do que no 350. Até mesmo pela própria menção que ele faz. Isso é um dos pontos, tá, que a gente analisa. Quem ele menciona. Outro ponto é a literatura, a didática, a linguagem usada, né? Por exemplo, ele usou gafanhoto. Aí gafanhoto, aí você vai procurar de novo. Um dos pontos também de quem acredita nessa época aqui é por causa do gafanhoto. Porque nessa época teve uma crise em Israel, nessa época aqui, de gafanhoto. Só que eles entenderam que esses gafanhotos eram outros reis, eram inimigos, eram soldados que vieram para saquear Israel. Então eles levam para essa linguagem tipológica, né? E aí eles entendendo assim, aplicam para lá, porque nessa época aqui, existe um comentarista que ele diz que teve um ataque de gafanhoto, uma peste de gafanhotos. Comentarista que ele diz. Outro diz que foi semelhante à do Egito. De acontecer, né? Ia chover sem... Fosse no inverno, dizer assim, vai chover no inverno. É mais fácil acreditar, né? Vai chover no verão, aí o pessoal tá ficando doido.
É normal, acontecia, é a natureza. E ele mandou numa época improvável. Época improvável, que foi assim, uma época de sequidão. Foi improvável, a época não condizia. Aí, irmão Adriel, essa questão, quem acredita lá, tá lá, é porque eles vão para a questão da linguagem que é falada, a linguagem, e quem ele menciona. Só que quem ele menciona prova mais ainda que não foi. A linguagem, tudo bem, a linguagem falada conta, inclusive pelo fato de mencionar o sacerdote liderando, o sacerdote falando alguma coisa, a valorização da palavra do sacerdote, né? Então, assim, acredita-se muito, porque nessa época aqui, o sacerdote ele tinha muita vez nessa época, só que tinha os profetas, então era o profeta e o sacerdote junto, né? Nessa época. Já lá não, lá era só o sacerdote, lá não tinha profeta. Aí quem é de lá acredita por isso. Só que aí entra a questão, se era só o profeta, se era o sacerdote, então como ele iria existir aqui se nesse período não tinha profeta? Entendeu? Ele seria o quê? Aí é onde quem acredita que é nessa época de lá, é porque é mais difícil acreditar que é para lá. Só que, infelizmente, é muito forte, o pessoal acredita. Quem acredita que é para lá, vão dizer que Joel, ele estava no ofício de sacerdote, Joel, e não profeta. Ele viveu nessa época, quem acredita, tá? Tá lá, estou dizendo o pessoal de lá. Ele viveu nessa época, mas o ofício dele era sacerdote. Entendeu? Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe, tá? Eu não deixo espaço para dúvida. Aham. Você vai responder aqui, primeiro ele é lagarto. Aham. Uma coisa da família. Primeiro é lagarto. Lagarto. Depois é lagarto da família. Depois vem outra coisa da família. Pulgão. Passei por outra ordem. Primeiro da família. Exato. Depois o pulgão, depois a lagarto. Deus manda no inverso, né? Mandou no inverso. Então, assim, os livros desse período do interbíblico, os Ptolomeu, os Macedônios, eles mencionam de uma praga de gafanhoto. Por isso que quem é daqui acredita muito que foi lá, por conta dos gafanhotos, somente. Mas é só a única coisa, porque em termos de gafanhoto, de praga de gafanhoto, aconteceu também lá no Egito. Aconteceu no Egito? E nessa época aqui também aconteceu outra. Só que nessa época aqui também aconteceu outra. Aí eles acreditam que foi aqui por conta da praga dos gafanhotos. Só que é como a gente está falando. Se somente olharmos para as pragas de gafanhoto, a gente vai estar limitando a amplitude do texto. A gente vai estar olhando só para um fator. E não é só um fator que se analisa. Analisa vários. Analisa a linguagem, analisa a época, analisa quem ele menciona, entendeu? Analisa os acontecimentos. São vários fatores para analisar, entende? E eles olham só os gafanhotos. É igual pegar texto isolado da Bíblia, né? Pegar texto isolado da Bíblia vira pretexto, né? E se resume em heresia. Então, assim, não é nesse sentido. Por isso que eu estou falando aqui, para que vocês entendam. Como é que a gente analisa o texto para saber? Porque isso aqui é polêmico, ainda está rolando ainda. Fica a cargo para vocês aí pesquisarem, ir atrás, ir lá na frente, escrever seus livros e dizer, olha, achei, descobri, né? Fica a cargo de vocês aí depois. Vocês vão fazer as pesquisas. Inclusive até interessante, sabe? Porque é uma coisa que não está batido martelo. Aberto, entende? Mas é coisa que assim, mais para pesquisa, né? Porque hoje a gente leva muito na questão do sentido espiritual da coisa, né? Esse aqui não é o espiritual, esse aqui é olhando o contexto histórico. Olhando o contexto histórico, olhando pela a cultura da época, a geografia da época, aí você vai descobrir alguma coisa. A arqueologia vai mostrar.
Porém, a gente olhando para o aspecto espiritual, a gente vai atropelar e vai seguir em frente. Porque a gente vai olhar o sentido pelo qual Deus permitiu que acontecesse. Só. Entendeu? Só isso aí. Fora isso, é contexto histórico, geográfico. Aí, ele menciona, eu estou aqui na data, né? O 3, né? Ele diz assim, a data de 825 a.C., quando o rei Joás tinha 16 anos, ele fala 16, mas não é 16 não, tá? 825, rei Joás tinha 16 anos, e o sacerdote Joiada ainda exercia a maior influência, é a mais provável. Não é 16, tá? É 7 anos. Só corrigir aí no de você. Aí tá, 16 ou 7? 16? Não, é 7. Bota aí. 7 anos. Para via das dúvidas, é só olhar o que nós lemos agora. 2 Reis, capítulo 11. Versículo 21. Leia aí, só confere aí, por gentileza. 2 Reis 11, 21. Estou olhando outra coisa. Era Joás da idade de 7 anos. Pronto. Aí bota aí, já bota a referência também, se quiser, né? E acho que ainda está certo. Ele tá dando a referência, tá? Ah, é político. Pronto. Só a digitação aí, né? Consertaram aí? Aí vamos lá. Nacionalmente, Judá passava por um período de reconstrução após o perverso reinado da rainha Atalia. Essa reconstrução ocorreu principalmente sob a liderança do velho sumo sacerdote Joiada. Aí não, ele está dando contexto, né? Olha o contexto. A rainha Atalia, lá de 2 Reis 11, sacerdote Joiada, que contribuiu para a morte da rainha e tomou o seu herdeiro aparente, Joás, rei aos 7 anos, né, de idade. Internacionalmente não havia proeminência de nenhum grande império. Todavia, Judá estava sendo molestado por vários inimigos locais, tais como Tiro, Sidom, Filistia, Edom e Egito. Ou seja, se ela estava sendo molestada por esses impérios, esses reinos, né? Tiro, Sidom, Filistia e Egito, onde estava a Babilônia, onde estava a Assíria, onde estavam os medos e os persas, né? Não foram os medos e os persas que venceram a Babilônia, né? E depois veio Roma, os gregos, aliás, veio os gregos, depois Roma. Então, assim, não menciona. Pelo contrário, no contexto ele está dizendo que era Tiro, Sidom, que é naquele mapa lá em cima, né? Aí, e Filistia e o Egito. Então, assim, o Egito foi o que mais atacou o povo de Israel, porque o Egito ele foi um dos primeiros e é como se nunca tivesse largado o osso, né? Foi um dos primeiros e voltava de novo, e depois voltava outra vez. Mas por que voltava também? Porque economicamente era onde girava a economia. Era no Egito. Então o povo, vez por outra, se refugiava lá. Vez por outra ia para lá. Então, como ia para lá, estava na mão deles, né? Então eles realmente conseguiam oprimir o povo de Israel. Perceba que na Bíblia, várias vezes você vê o povo de Israel se refugiando no Egito. Várias vezes. Desde lá do começo. Eles vão-se embora, mas na hora do desespero, pode para o Egito. É até uma comédia às vezes, né? Mas tudo tem uma mensagem, viu, irmãos? Tudo tem um mistério de Deus, tudo.
Aí, no contexto religioso, pronto, 2.7 da apostila, 2.7, propósito do livro. Ele tinha o tríplice propósito. Qual é o seu tríplice propósito? Primeiro, juntar o povo diante do Senhor numa assembleia solene. Então, o profeta Joel, ele tinha esse propósito de juntar o povo do Senhor. O povo de Deus, eles estavam meio que desgarrados. Eles estavam distantes daquilo que Deus queria. Eles estavam caminhando para uma vida promíscua, fazer o que quer. É tanto que aqui a gente está falando, irmãos, do povo de Israel, tá? Do norte. Você lembra que o povo de Israel foi subjugado primeiro, antes de Judá. Lembra, né? Foi antes. Ele também tinha a missão de exortar o povo a arrepender-se e a voltar humildemente ao Senhor. E apresentando a Deus o quê? Jejuns, choro, pesar e clamor por sua misericórdia. Ou seja, não era só pedir misericórdia. Era de forma assim, humilhante. De forma humilde e se humilhando. Com choro, com jejum, com clamor pela misericórdia. E às vezes a gente quer pedir a Deus a misericórdia, né? Sem se humilhar, né? Ele pede com tudo isso. O outro propósito é registrar a palavra profética ao seu povo por ocasião do seu sincero arrependimento. Então Joel, ele estava com essa missão de entregar para o povo uma palavra profética, a fim de que o povo se arrependesse de forma sincera. Era ouvir a palavra de Deus e se arrepender de forma sincera. Por isso que Joel, ele vai falar sobre rasgar os corações e não as vestes, né? Por quê? Porque Deus estava exigindo arrependimento sincero. O povo estava mecânico. O povo servia a Deus do jeito deles. Sacrificava, jogava cinza sobre sua cabeça, rasgava as vestes quando via alguma coisa escandalosa, quando era o opróbrio, quando era alguma coisa que era de blasfêmia contra Deus, alguma coisa profana, eles rasgavam as suas vestes como sinal de desespero por aquele ato. É um ato abominável. Ele rasga as vestes e se humilhava jogando cinzas na cabeça. E esse gesto também de rasgar as vestes era de humilhação também. Tinha o símbolo de humilhar e tinha o símbolo de declarar algo profano. Então, quando acontecia alguma coisa, eles faziam isso. Jogavam cinza na cabeça, rasgavam as vestes. Tanto para atos profanos quanto para atos de humilhação, né? Os dois. Aí eles faziam isso naturalmente, muito normal, no automático faziam. Só que aí estava tão automático que chegou a não fazer mais sentido. Para Deus não estava mais valendo. Na verdade, nunca valeu. Deus, ele usa desses artifícios materiais para que só enquanto a pessoa entenda o que é que ela precisa fazer. Mas depois que ela entende, Deus não quer mais essas coisas materiais, não. Por exemplo, Deus ensinou o povo a sacrificar, né? Mata um cordeiro. Quem não tiver um cordeiro, pode pegar um casal de rolinha, né? Mate. Ok, para apresentar o sacrifício. Deus ensinou. Mas Deus queria realmente aquele sacrifício? Não. Deus estava só ensinando para eles, passando uma mensagem. A mesma coisa acontece com N situações na Bíblia. Vou aí abrir um parênteses.
dizer a questão do guardar o sábado, é um desses também. Guardar o sábado é Deus apenas ensinando a eles não virarem escravos do trabalho, senão eles não iam parar nunca, e nunca ia ter tempo para Deus. Então que pelo menos tirasse um dia para buscar o Senhor. E não é somente um dia, é que pelo menos tem esse dia. Aí o ideal é o quê? É como o salmista Davi falou, que todos os dias eu estive na tua casa, na tua presença. Então todos os dias ele tinha tempo para Deus. Como Jó sacrificava por todos. Se ele tinha 10 filhos, era 10 sacrifícios. Então você imagina ali 10 vezes. Então, assim, é todo dia, é sequencial, é constante. A ideia é essa. Então Deus usa as coisas materiais só para nos dar o sentido, a ideia e a educação do que Deus quer, e não é o material, é a conduta, é a postura, é a ideia central. Por isso que Jesus falou, né? Que ele não veio abirrogar, ele veio cumprir. Ele não veio abirrogar a lei, ele veio cumprir. E ele cumpriu na sua essência. E aí o povo estava mecânico. Rasgava as vestes, ok. Mas era isso que Deus queria? Não. Deus quer que rasgue o coração. É o sacrifício, eu estou fazendo, é isso que Deus quer? Não. Ele disse lá em Isaías, será que eu não tenho mais prazer nesse sacrifício, no derramamento de sangue? Isso aí, eu não tenho. O meu prazer é em que vocês se convertam. Então assim, é para a gente perceber que com Deus não é aparência. Com Deus é essência. Sendo que a essência vai refletir no meu agir, na minha aparência. Entende? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E aí Joel, ele estava com esse papel. Joel, ele tinha tanto esse papel de anunciar a questão de Deus, quanto de o povo se arrepender. Então era um papel assim desafiador. É como se fosse um pregador hoje fosse pregar e tivesse a responsabilidade que o povo se convertesse. Só que não é nossa responsabilidade, né? Nossa responsabilidade é pregar. O povo se converter, aí já é outra história. Entende? Só que Joel estava com essa missão. Pregar para o povo se converter. Era a missão dupla e árdua. E aí o povo, eles foram confrontados. Entretanto, demorou. Mas chegou, viu? Chegou. Aí, no ponto 2.10, 2.10, fala sobre os comentários sobre Joel. A Septuaginta diz que ele é filho de Betuel. Fora disso, pouco ou nada sabemos a respeito do próprio Joel. Pode-se concluir por Joel 2:1 e 3 que ele era habitante de Jerusalém. E por Joel 1:13 que ele não era sacerdote. Perceba que ele dá essa ênfase. Ele não era sacerdote. Por que ele diz assim? Ele não era, porque os que acreditam nessa vertente diz que ele era sacerdote e não simplesmente profeta. Ele era sacerdote. Aí fica para cá, mas aí o texto está nos dizendo assim, que ele não era sacerdote. Quanto a esta última conclusão, deveria ser salientado, entretanto, que alguns eruditos interpretam suas frequentes referências a sacrifícios ou ao templo e aos sacerdotes como algo que denota que ele mesmo foi sacerdote. Ou seja, quando se trata na questão de ele ser ou não sacerdote, está se referindo ao sacrifício que ele oferecia ao sacerdote. Ele oferecia o sacrifício. Ele não era o sacerdote. Entende? Ele oferecia. Essa entrega é que fez muita gente se confundir. Aí vem a praga dos gafanhotos, né?
Os irmãos acham que a praga dos gafanhotos foi literal ou é figurada? Vocês já ouviram falar nas pragas dos gafanhotos lá na Joel? Salvo engano é o capítulo 1, né? Deixa eu ver se é 1 ou 4. É 1, né? 1, versículo 4. Deixa eu ver. Fez agora. Não. Estou na Esther. Ele vai dizer assim, verso 4: o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. O que seria isso? Literal ou figurado? Seriam 4 ações de gafanhotos? Seriam 4 fases de gafanhotos? Seriam 4 espécies de gafanhotos? Seria um só gafanhoto na sua mutação? Estágio, né? Estágios. O estágio dele inicial, como lagarta. E aí, se você for olhar, é muito simples, né, na verdade. A gente aqui não é da agricultura, mas a gente tem noção. Você já viu uma lagarta numa folha? Né? Já tem lagarta? Ela come ou não a folha? Ela é só uma lagarta. Ela não come? Come. Tem lagarta no alface, né? Tem lagarta no cheiro verde. Ela come, né? Não? É lagarta. É só uma lagarta, mas ela come. Aí ele está dizendo: o que ficou da lagarta comeu quem? O gafanhoto. Aí da lagarta, o gafanhoto. Aí o gafanhoto come ou não come? Come. Esse destrói ligeiro, né? Esse. Enquanto a lagarta tem de devagar, o gafanhoto tem de rapidez. Isso come mais rápido. Sobrar de outro devorando. O outro devorando, exatamente. É desse sentido. O que sobrava de um, o outro comia. O que sobrasse desse, o outro comia. De modo que não ficou nada. Né? Não ficou nada. Aí o último foi o pulgão. Nesse sentido, quando a gente vai olhar para o povo de Israel, tanto no sentido figurado quanto no sentido literal, aconteceram. O gafanhoto esteve lá? Esteve. Né? Existe alguns arqueólogos que eles comentam a respeito de épocas em que, de tempo em tempo, que acontecia dos gafanhotos, tempo em tempo. Só que nesse tempo em tempo, o que veio com Joel foi fora desse tempo, intercalado aqui. Foi fora, mas veio. E aí, quando veio, destruiu a fonte de renda das pessoas daquela época de Israel. Só que junto a isso, como diz, o que ficou de um, o outro comeu, ficou de um, o outro comeu. Junto a isso, o que aconteceu também? Os reis em volta saqueavam o povo. E um dos que era para ser a favor, mas era contra, eram os edomitas. Os edomitas, eles são descendentes de Esaú. Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Era para ser aliado, mas não, ele era contra, ficava instigando e saqueava o povo também nessas invasões. Então o que acontece? Como o povo de Israel, eles estavam vulneráveis porque eles estavam em desobediência contra Deus,
as outras nações oprimia ele, oprimia, saqueava, e eles levavam os despojos. Então, o que ficou da lagarta, o gafanhoto foi lá e comeu. O que ficou da locusta, o pulgão foi lá e comeu. E o pulgão que ele deixou, os reis iam lá e saquearam. Ou seja, o povo de Israel estava cada vez mais afundado, cada vez mais pior. E por que eles estavam assim? Por causa da desobediência. Só porque punição de Deus, exatamente isso. Irmão Pedro, punição de Deus, é Deus usando das coisas materiais, chamando o povo para se aproximar do espiritual. Entendeu? É Deus usando. Deus sempre é uma coisa assim muito clara. Deus sempre fala na linguagem que o povo entenda. Sempre. Ele nunca vai deixar dúvida. Sempre. Então Deus usa dos acontecimentos naturais. Percebo que era lagarta. Quem é que controla, né? Hoje em dia dá para controlar, né? Pelos inseticidas. Dá para controlar. Os venenos que se bota. Beleza. Mas o gafanhoto, né? A sua fase, assim, os seus processos. Se você for olhar, por mais que você saiba quando é o tempo, mas você não controla ela. Por exemplo, vou trazer um exemplo muito básico, muito simplório mesmo. A muriçoca. Quem é que não sabe que tem muriçoca? Mas quem é que controla? Não dá, né? Você mata um e parece que explode um bocado, assim, bum, e vem mais um bocado. Você bota inseticida, bota qualquer coisa lá, não é aquele cheirinho lá, aquele fumacinha, né? Palito lá, você bota, mas ela morre naquela noite ali, no outro dia ela tá lá de novo, tem mais. Entendeu? Não acaba não. Entende? Então assim, é algo muito previsível. Previsível que eu falo assim, você sabe que tem, mas você não controla. Então da mesma forma, tinha os gafanhotos, e ninguém controlava. Então alguém poderia dizer assim, isso é coisa da natureza. Pode dizer, está errada não. Mas o cristão, que ele é espiritual, ele vai dizer, isso aí é coisa de Deus. É Deus que está falando alguma coisa, a gente não está entendendo. Sempre esteja atento, irmão, sempre, sempre. Nada é por acaso. É até um hino, né? Então, sempre esteja atento. Deus está falando alguma coisa. Acontece direto. É no trânsito, é em casa, Agora, claro, vamos ter cautela. Não vamos espiritualizar tudo. Pincel caiu no chão. Vixe, isso aqui é... Não, é assim também não. Porque caiu um copo. Vixe, isso aqui é... Não, entendeu? Vou até beber água com essa. Vocês conhecem alguém assim, não? Não, né? Então assim, não é demais também, sabe? É por isso que é muito importante. É importante, vocês vão cansar de ouvir eu falar isso. De pedir a Deus o dom do discernimento. É muito importante mesmo. Você não sabe o quão é importante. Que aí você vai saber distinguir para não estar nem espiritualizando tudo e nem relativizando tudo. Entendeu? Nenhum nem outro. Seja equilibrado. Deus estava falando com o povo não estava percebendo. Deus estava falando. E falou através da natureza, falou através dos acontecimentos, falou através de símbolos, falou através de profeta, e o povo estava tudo anestesiado, não percebia não. É aquela história do nada a ver, né? Nada a ver. E cuidado, porque às vezes Deus está falando, está usando alguém e você está dizendo nada a ver, isso aí é besteira. Cuidado, porque às vezes se você perceber que foram várias pessoas falando e você parar para pensar e analisar e ver que realmente você não depende daquilo para seguir na sua comunhão com Deus, então talvez seja o momento de deixar, de parar, né?
Talvez, que eu estou dizendo, né? Às vezes é. Às vezes realmente é Deus cuidando de você e você não percebe. Pois bem, aí aqui ele vai dizer assim, que dentro desse tópico 2.10, que é os comentários sobre Joel, aí tem aqui 1.1, descrição da praga dos gafanhotos, né? Dentro dele tem 1.3 lá dentro, que eu fiz aqui algumas observações, que diz assim: parece haver considerado de sucessivas ondas diferentes tipos de gafanhotos, a respeito dos quais os naturalistas dizem haver nada menos que 90 variedades. Ele diz que existem umas 90 variedades de gafanhoto. Há 10 palavras hebraicas que se referem a gafanhotos no Antigo Testamento. E aqui em Joel 1,4 são usadas 4 palavras diferentes. São Arbe, Gazan, Yelec, Hazil. Esses nomes falam de uma praga quadruplicada. Ele está perguntando, né? Esses nomes falam de uma classe quadruplicada. Ele diz: a consideração do livro de Joel como um todo não mostra que são referidos ali os ataques de 4 diferentes espécies, mas antes um só, ou seja, um só tipo de gafanhoto que atacou, certo? Outros pensam que o emprego de 4 palavras representa 4 ondas sucessivas ou 4 ondas de insetos em estações sucessivas. A significação exata dessa descrição quadruplicada, não obstante, é incerta. Aqueles que favorecem a qualquer tipo de interpretação alegórica dizem que a locusta do capítulo 1 são as nações. Grande julgamento com as nações do capítulo 3, e que as 4 variedades de Joel 1,4 representam os 4 grandes julgamentos com os quais Ezequiel foi instruído. Se você for analisar, nós podemos pegar aqui 2 vertentes. A vertente da literalidade, que aconteceu, e a vertente da espiritualidade, que também aconteceu. Aconteceu o ataque dos gafanhotos e aconteceu o ataque dos reinos inimigos. Os dois aconteceram. Então você pode fazer o equilíbrio, né, dos dois, porque os dois aconteceram. Então, se os dois aconteceram, basta eu ter o quê? O discernimento para entender o que Deus estava falando. Deus estava falando alguma coisa com eles. Era o quê? Que a gente vai ver no próximo aqui com Amós, que já entra nele, que o povo ele estava mais apegado ao material, o povo estava muito materialista do que ao espiritual. E isso não agrada a Deus, isso ofende Deus. Deus nos deu meios de sobrevivência e nos deu também condições para que a gente pudesse, primeiro, viver bem, não é viver luxuosamente, mas para a gente viver bem, e dar condições e mantimento para a obra dele. Porque quem é o Senhor de toda a terra? É Deus. De onde é que vem o nosso mantimento? Da terra. Quando a gente trabalha, produz, aquilo que a gente mexe, aquilo que a gente faz, veio da onde? Da terra. E se for algo, sistema intelectual, da sua intelectualidade, também veio da terra. Você veio da onde? Né? Da terra. E se considerar a partir do parto, você veio de Deus. Então, tudo que nós fazemos ou conquistamos veio de Deus, provém de Deus. Então, se provém dele, nada mais justo que fazer para ele, considerar a parte dele. Aí o povo, eles não estavam fazendo isso, estavam muito materialista, esquecendo
do que é sagrado, do que é de Deus. Ainda nesse tópico, ele fala na página 28, na segunda linha tem o número 1 no parênteses, dá para ver? 1, 2, 3, identificaram? Pronto. No 1, ele vai dizer assim: os luxos que mais prezavam lhes eram agora negados. Aos olhos do profeta, essa não era a calamidade maior, embora assim parecesse para muitos da nação. Os ébrios. Vocês percebam que o que era mais valorizado para o povo era o que? O luxo. Agora estava sendo negado. O povo estava realmente preso no materialismo, preso naquilo que é visível, e tinha esquecido das coisas de Deus. Aí Deus manda o quê? Os gafanhotos para destruir tudo. Por quê? Porque Deus está dizendo: eu que tenho que ser o centro. Tipo isso. Eu que tenho que ser a motivação. Eu que tenho que ser a tua razão de viver, e não o teu objetivo. Sempre é Deus, irmão, sempre é Deus. Aí ele vai falar dos ébrios. São relembrados que os vinhedos estão destruídos. A embriaguez foi um dos pecados específicos dos quais Joel acusou seus compatriotas. Lá mais no meio, eu vou só ler porque eu não vou saber dizer para vocês onde é, que está aqui acima do 1.2, apelo e aviso aos sacerdotes, né? Tá vendo? Apelo e aviso aos sacerdotes. Acima dele, na penúltima linha, diz assim: portanto, dessa maneira gráfica, Joel faz os homens, as colheitas e os campos lamentarem juntamente. Então, Deus usa o profeta Joel para trazer uma palavra de arrependimento para o povo, só que essa palavra foi tão forte que Deus puniu o povo, puniu a plantação, puniu os campos e as colheitas. Lembra quando Deus mandava entrar na cidade e matar o pessoal de lá e não deixar ninguém vivo? Lá no Históricos, lembra que Deus falava que nem os animais eram para escapar? Né? Nem os animais é para escapar, para matar tudo, não deixe nada. Assim Deus fez no inverso. O povo estava tão apegado que Deus falou: destrua tudo. Os gafanhotos falaram: destruiu tudo. Não ficou nada para a colheita, não ficou nada no campo, não ficou nada. Deus estava querendo mal para eles? Não. Queimar a lavoura porque acabar de novo. É porque é como se fosse um fungo. E aí ele estava Para da outra, aí tinha que queimar total a terra, né? Igual os babilônicos fizeram com Israel, né? Se a gente for olhar, trazendo aqui para a nossa vida, tem coisas da nossa vida que a gente precisa queimar com fogo espiritual, fogo divino, né? Queimar por completo. Porque se deixar um pouquinho, o fungo, né, o pulgão, se ficar lá, ele vai germinar e vai nascer de novo. Vai ficar sempre trazendo à tona. Então você tem que queimar espiritualmente falando, tá? Deu para entender Joel, irmãos? Joel é só ligar assim, que o povo estava ligado muito no material e esquecido do espiritual, certo?
E Deus estava chamando o povo para se consertar. No livro de Amós, Deus mantém ainda o mesmo objetivo, na página 36, que é trazer o povo ainda. Os temas de Amós é a apostasia e a perversidade de Israel. A apostasia e perversidade. A glória futura do reino de Davi. A justiça, retidão e retribuição divina pelo o pecado. Ou seja, a justiça de Deus e o pagamento por causa do pecado. Né? O que é o salário do pecado? A morte. Então Deus estava o quê? Pagando eles, por causa do pecado. Amós, ele foi um boiadeiro. Segundo a história, ele era iletrado, ele não tinha estudo. Mas ele tinha algo que é o mais importante. Ele tinha presença de Deus na vida dele. Presença de Deus. Se ele tinha a presença de Deus, é o que basta. E Amós ele era judeu do Reino do Sul, mas o ministério profético dele era no Reino do Norte, em Israel. Então ele saía de Judá até Israel para profetizar. E a mensagem dele, a visão que Deus deu a ele, dizendo o que tu vê, ele disse: eu vejo um prumo, né? Um prumo. Para quem trabalha na construção civil, sabe para que serve um prumo, né? Aí, ó, para que serve o prumo? Deixar reto, né? Alinhado, né? Botar no prumo. Pronto. E se tiver, você está sentando o tijolo ali. E se tiver um tijolo aqui que você botar o prumo e um tijolo tiver feito um buchinho, o que é que faz com ele? Né? Alguma coisa assim? Bate. Você vai e bate, ó. Dá umas pancadinhas para ele entrar no prumo, né? No local certo. Do lado contrário? Aí, ó. Até dando as dicas aí. Agora imagine nós sendo esse tijolo que está meio fora do prumo. Aí vem o prumo de Deus. É o que? A palavra. Ela bate ou não bate? Dói ou não dói? Mas é só para lhe botar no prumo. É só para você entrar nos eixos aqui, ó, no prumo. Para quando a palavra vier, ela passar, ó, macia. Né? Às vezes parou mais, mas tinha muito de você estar no culto, na pregação, principalmente com o de doutrina. E aí você olhava para o irmão enquanto o pastor pregava, seja assim, se ajeite, e você é assim. Aí o outro faz assim, ó, ai, tá batendo forte hoje, ó, tá doendo, né? Vez por outra acontecer isso, né? Não sei se ainda acontece. Pesado, né, Pedro? O apóstolo Pedro chegou junto de Jesus. Mestre, a palavra tá dura, mestre. O povo tá indo embora. Ora, mas pensou que Jesus ia alisar. Aí Jesus disse o quê? Quer ir também? Quer ir também? Então assim, a mensagem de Amós, ele, mesmo sendo um boiadeiro, mas foi usado por Deus. No título diz assim, que o nome Amós significa fardo ou carga. Já pensou? O nome da pessoa ser fardo. Isso é um fardo, né? Uma carga. Mas perceba que até no nome Deus está falando. Entende? Até no nome, porque o povo hebreu o nome fazia muito sentido. O nome era dado conforme o sentido, o que a pessoa desejava para ela, ou o que tinha acontecido para que ela viesse ao mundo. Por exemplo, Benoni, né? Que era o filho da Raquel, quando nasceu, que ela morreu.
Aí ela disse que o nome do menino ia ser Benoni. Aí Jacó, não, Benoni não. Não é filho da dor, né? Que no caso ali seria o filho da dor, Benoni. Ou seja, ela à beira da morte, sentindo que vai morrer, aí bota o nome da criança pela situação. Entendeu? Porque era assim, isso aí era cultural. Era desse jeito. João Batista, quando o pai dele foi entregar o sacrifício, aí o pai dele lá no altar, aí você ouviu? Lá no altar, Deus usa o anjo, né? Fala através do anjo dizendo, ó, tua mulher vai ter filho, o nome dele vai ser João. Aí quando o menino nasce, que vai botar João, questionam, por que João? Tem ninguém como João? Não era propósito de Deus. Porque o nome faz todo sentido. Hoje em dia não, a pessoa inventa um nome, emenda um no outro, e cria qualquer um aí, né? Tem significado nenhum, o pessoal olha assim, não, que é bonito, né? E às vezes nem é, às vezes nem é, mas tem. Aí, hoje é assim, mas na época, para eles, fazia o sentido, né? Meu filho, por exemplo, Isaac Baruch, é Isaac Baruch porque tem sentido, é um sentido, foi a situação e a situação e a circunstância, entende? Então, por isso que é esse nome, faz sentido. Então aqui, Amós, o sentido do nome dele é fardo, é carga, né? A ideia é de um homem carregador de fardo. É o que no livro contém muitos fardos. A mensagem dele é a mensagem de julgamento. E o profeta tinha que transmitir a sua palavra para o povo, no sentido de que o povo sentisse o peso de Deus, o peso da responsabilidade de servir a Deus. Então, o povo de Israel, ele estava, lembre-se, irmãos, o povo estava caminhando assim para uma ruína. Se a gente for analisar, eu não fiz o mapa hoje, mas se a gente for analisar, o povo caminhou cada vez mais de mal a pior. Por exemplo, ainda usando esse período aqui, é porque no texto, na Bíblia, ela não está na ordem cronológica, tá? Mas, se a gente for pegar aqui, o povo ele estava caminhando para ser subjugado. Aqui eles ainda não estavam. Aqui eles estavam brigando, era na época de briga com reis. Mas, alguns anos depois daqui, já chegando nesse, o povo foi subjugado. Não sei que era aqui, alguém falando. O povo foi subjugado pela Assíria. Mas antes de ser subjugado pela Assíria, eles eram confrontados por outros povos. Tanto brigando com o próprio Judá, eles brigavam muito, como brigando com Síria, brigando com os filisteus, brigando com o Tiro e Sidom. Então era constante, nunca parou, né? Igual hoje. Vê que agora a briga lá em Israel já está com o Irã, né? O Irã, entendeu? Então assim, quando não é de um lado, é do outro. Quando termina aqui, agora é para ali. Quando termina aqui, agora é para cá. É assim. É constante, constante. E assim, irmãos, demonstra a vida do cristão. A vida do cristão, ela tem as suas lutas, né? Claro que você não é constantemente na peia, na luta, direto. Mas você precisa estar sempre pronto, sempre ligado, sempre sintonizado e sabendo que este mundo não é nosso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Jaz no maligno. Aproveitando essa deixa que eu falei aqui do jaz no maligno, abrir um parênteses rapidamente. Quando a pessoa fala assim, jaz, você está se referindo a quê? A uma coisa viva ou uma coisa morta? Morta. Jaz, que já houve, passou, acabou. Por exemplo, eu sei que ninguém aqui vai em cemitério, né? Mas
lendo os livros, a gente vê que tem, em determinado local, chega no túmulo, aí está lá, aqui jaz fulano de tal, entendeu? Chega no outro local, tem, aqui jaz fulano de tal. Esse jaz é de que já houve, esteve lá. Aí outros colocam restos mortais. Alguns tiraram restos mortais porque depois de um tempo acaba, não fica mais, acaba. E aí alguns tiraram, outros botam só o jaz. Olhando nesse parâmetro de jaz para coisa morta, o que pensar quando Jesus disse que o mundo jaz no maligno? O mundo está morto, jaz no maligno, está morto. O maligno está condenado. Ele é o único que não tem chance. Então por que nós, que fomos chamados por Deus, por exemplo aqui nas pregações, Amós, gosto muito do capítulo 4, versículo 12, né? E gosto do 9 também, o 8, 9 e o 4, 12, quando ele fala que eis que enviarei fome sobre a terra, fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir as palavras desta profecia. Então, se a gente perceber, existe uma fome e uma sede, existe uma necessidade. O mundo, ele tem fome e tem sede. Eu falo mundo, pessoas. As pessoas têm fome e têm sede de Deus. Tem fome e tem sede. Por quê? Porque elas estão no mundo. E no mundo tem alimento para a vida? Não. No mundo só tem podridão, só tem morte. Então por que eu, que sou vivo, estou em Cristo, vou me apegar ao mundo com aquilo que já está morto? A gente não se apega nem com quem é nosso, porque quando morre a gente enterra, quanto mais com o mundo, que não é nosso. Então precisamos pensar, assim como Amós pregou para o povo entrar no prumo, que possamos trazer para a nossa vida e nos colocar no prumo, através da palavra de Deus, para a gente não se apegar com as coisas deste mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto. Então, o que eu quero com quem está morto? Eu tenho que ter algo com quem está vivo. Quem é? Cristo. Cristo, o nosso Cristo, ele está vivo. E Amós, ele tinha uma missão muito grande, que era pregar para o povo de Israel, em meio a uma luta ferrenha e perseguição de quem? Dos edomitas. Eu vou apagar isso aqui. Apagar isso aqui também. Os edomitas. Eu vou deixar aqui o tempo e trocar isso aqui, ó, para 30 agora, 35. 35. Naquele nosso mapa lá, lembra? Eu vou fazer só aqui o Mar Morto. Mais ou menos assim, parece uma folha, né? Mas aqui é o Mar Morto, tá? Só para os irmãos se situarem, tá? Mar Morto. Aqui fica Judá, certo? E Jerusalém aqui. Aqui fica Edom. E aqui fica Moabe. Moabe. É B, né? Eita. Moabe. Israel é aqui em cima. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Aqui eu já estou falando de Obadias. Obadias. Vou entrar nele, né? Aí,
O ano é 835. Amós, ele saía daqui para pregar aqui em cima. Sendo que nessa época, esse povo aqui, ó, ficava confrontando esse e confrontando esse. Era corajoso, né? Antes. É porque, como eu falei, não segue a ordem cronológica, né? Veja que a gente avançou para Obadias, mas o tempo a gente voltou. Obadias é antes de Amós e antes de Joel, tá? E antes de Osés também. É complicado, né? Não muito, tá? Não confunda. Osés é aqui, ó, 700. Aí, Obadias é nesse tempo aqui, ó, foi antes. Então, nessa época, tinha briga desse pessoal aqui, ó. Esse pessoal comprava briga com os dois aqui, ó. Os moabitas também compravam briga com os dois. Os filisteus para cá compravam briga com os dois. Era assim. É todo tempo briga, todo tempo. Aí, Deus levanta aqui os profetas. Aí levantou o profeta Amós para botar esse povo aqui no prumo. Se a gente for analisar, Deus levantou mais profetas para cá do que para cá. E Deus, ele teve um cuidado muito especial com esse daqui e não com esse, né? Só que esse daqui, o rei do norte, foi muito saqueado, muito mesmo. Síria, Assíria, Egito, Grécia, tudinho. Pegar isso aqui deitado e rolado. Já com esse aqui não. Esse aqui foi só os babilônicos e depois Medo-Persa, mas foi aliviado, né? Aí só depois veio a Grécia e Roma, o Império Romano. Pronto. Né? A Grécia foi com Alexandre o Grande, né? Alexandre, vocês vão ver mais lá na frente. Aí, o que acontece? Quem é esse povo aqui? Edom. Os descendentes de Esaú. Quem era Esaú? Irmão de Jacó, irmão gêmeo ainda mais, né? Não era para ele estar aqui com esse pessoal, né? Mas não está. Por quê? Por causa daquela situação lá, da primogenitura. Ele perdeu, ficou fora. Ele vendeu. Como ele perdeu, ficou fora, ele virou inimigo. Ele mesmo se constituiu inimigo. E aí ele ficava confrontando. Aí Deus levanta os profetas daqui, diz para ignorar ele lá e olhar só para Deus. Só para Deus. Ignora, deixa lá. Olhe só para Deus. Aí Deus levanta Obadias. Quando Deus levanta Obadias, o povo estava numa situação deplorável. Por que deplorável? Porque lembra que o povo já vinha no declínio, que era desde Osés, né? Quer dizer, Osés é aqui. O declínio, digamos que começa aqui mesmo. O declínio, o povo vai sempre no declínio. Qual é o declínio? Afastar-se de Deus. O declínio do povo é esse. É estar cada vez mais, vou botar aqui o povo, cada vez mais distante de Deus. Cada vez mais distante. Cada vez mais. Então, e Deus sempre, irmãos, Deus é muito paciente, viu? Muito mesmo, porque não foi só 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não. É muitos anos, é décadas, é gerações. Veja, Deus pelejando com o povo. Quando foi que aconteceu o cativeiro? Aproximadamente 606, né? 605, 606. Aí, e olha, desde quando que Deus vinha pelejando com o povo? 835. Pelejando. Ou seja, mais de 200 anos depois, o povo sem querer nada com Deus, aí Deus vai e entrega para a Babilônia.
Aí lá na Babilônia, 70 anos lá, aí é solto e Deus levanta o Ciro, né? Levanta Dario e levanta o Ciro para poder restabelecer o povo. E aí a gente vai perceber que aí é onde entra também alguns reis lá de cima da Síria, que Deus levantou também para cuidar do povo. Então Deus começa a cuidar quando o povo reconhece que estava errado e precisava voltar-se para Deus. Não sei se você conseguiu entender, mas o que Deus quer de nós é somente isso, que a gente se volte para Ele, se volte com força. O que é voltar-se para Deus? É ter Deus como centro da minha vida, ter Deus como minha prioridade. As outras coisas serão só as outras coisas. Deus levantou esses profetas tudinho, mas eles renunciaram, deixaram as suas prioridades humanas de lado para abraçar a causa de Deus, né? É isso que Deus quer. Com Obadias, teve essas brigas aqui, né? Edom com Judá, com Obadias. Mas Deus sempre levantando profeta e dizendo: deixa ele lá e me siga. Ou seja, não tenha conversa, comunhão, diálogo ou atenção com quem não quer nada comigo. Tipo isso. Foi o que Esaú fez? Não foi isso que ele fez? De que me vale? Para ver, né? Uma palavra, né? Um gesto arrasta assim para a vida toda. Então vale muito. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente pode achar que está servindo a Deus e não está. Às vezes a gente pode achar que está fazendo o que agrada a Deus e não está. Isso é muito sério, tá? Amém? Mas está longe de Deus. Exatamente. Isso é triste, assim. É triste e preocupante. Com os lábios, mas está longe de mim. Isaías 29:13, né? Amém, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta, algum acréscimo? Aí, eles falam muito na questão do dia do Senhor. Os irmãos não perguntaram, né? Eu vou acrescentar. Eles falam muito sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, todos eles falam. O dia do Senhor. Joel fala, o dia do Senhor. Amós fala, o grande e terrível dia do Senhor. Obadias fala, o dia do Senhor. O que é esse o dia do Senhor? O que é? Juízo, né? Não necessariamente o juízo final, mas é o juízo de ação de Deus. O que é o dia do Senhor? É quando Deus resolve intervir, né? É quando Deus resolve agir de maneira interveniente. Ele chega e mete a mão, e faz, e tchau, e ponto, acabou. Por exemplo, quando Deus resolve pesar a mão, que a gente usa mais esse termo, né? Pesar a mão, é o dia do Senhor. Entendeu? Quando Deus resolve pesar a mão, tem quem escapa? Não escapa nada, meu amigo. Tem não. E ainda tem mais, viu? O negócio é meio pesado. Porque a Bíblia nos orienta a não ter... É porque eu estou tentando lembrar aqui o texto, mas não está vindo. Mas eu vou parafrasear. É não ter piedade de quem Deus está pesando a mão. Porque acontece, aquele que estiver, Deus está pesando a mão, e você ter piedade, pode acontecer da mão do Senhor alcançar você também. Entendeu? É que fugiu agora. Mas não funciona, não anda. Né? Até quando?
Tem que ter cuidado. Claro que nós não vamos fazer esse juízo de valor, né? A gente vai pedir a Deus misericórdia, mas a gente precisa saber para quem é, porque tem situações que é por escolha errada da pessoa, tem situações que é afronta do inimigo, tem situações que faz armadilha de Satanás, mas tem situações que é a mão de Deus pesando. É Deus trabalhando o vaso, né? Deixa Deus trabalhar o vaso, quando terminar a pessoa se ajeita. Discernimento, rapaz, discernimento é em tudo, mano. É em tudo, discernimento, viu? É em tudo. É como a Bíblia diz que tem pecado que não é para a morte, né? Já tem pecado que é para a morte. E aí, como é que a gente sabe, né? A questão do amor, muita gente gosta de falar a questão do amor, né? Ah, mas fulano de tal é de Deus, mas não tem amor ao próximo, não sei o quê. Você tem que ter cuidado quem você está amando, porque não é só amar, é saber o que está amando, porque a Bíblia diz que se a gente ama o mundo, e olha que o termo é amor, né? Se a gente ama o mundo e as coisas que nele está, o amor do Pai não estará em nós. Então tem que ter cuidado para a gente não se pegar amando o mundo e as coisas que nele tem. Entendeu como é? Porque se fizermos isso, a Bíblia é clara. Ela diz que o amor do Pai, não vai estar em nós também não. Entende? É o texto da Bíblia, né? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus e orar. Então é por isso que é importante ter o discernimento, né? Porque precisamos ter discernimento até para amar, porque senão a gente vai acabar amando as coisas que não agradam a Deus. E agarrado nela, viu? Mas é isso. Então, o papel de Joel, Amós e Obadias, desafiador. Pregar em um tempo de declínio. Eles pregaram no tempo que o povo estava cada vez mais distante de Deus. Difícil, viu? Difícil. Mas pregaram. E um foi ainda mais ousado, né? Que é Joel. Pediu a Deus para Deus avivar. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos tempos. Né? E ele estava ali, foi o primeiro que começou a falar nesse sentido, né? De avivamento. Avivamento. Para avivar, ó Senhor. E derrama do teu Espírito sobre toda a carne. E aí ele vai mais além e diz, né? Que ele vai detalhar, né? Que os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Você está tendo visão aí? Então, chegou a hora, né? De quem se sente velho, está tendo sonhos? Então chegou o momento. Joel profetizou. Nós já estamos bem distantes, viu, daqui? Joel é 25, né? Nós estamos aqui já, ó. Depois de Joel, né? Nós já estamos... Olha como é longe. É longe, né? Mas sabe de uma coisa. Mesmo estando bem longe, aqui é 25, tá? Assim, 35 é Obadias. Com Joel é 25. De 825 a.C. até 2024, é chão, né? Mas se eu lhe disser que a chama do Espírito ainda está acesa, Joel clamou, 825, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e a prontifica, né? Derrama sobre toda a carne, né? O Abacuque pediu para avivar, perfeito, obrigado, tá? Joel foi para derramar o Espírito, isso, obrigado, viu? Abacuque pediu para avivar, perfeito, e Joel pediu para derramar o Espírito, é isso. E quando Joel pediu para derramar o Espírito, Deus derramou ou não derramou? Sim, é certo, se cumpriu. Ela se cumpriu na sua essência, né? Assim, do seu marco inicial, digamos assim.
né? Marco inicial. Lá em Joel, foi os sonhos e visões. Porque tinha visitação. Mas já no Pentecoste, foi o derramado do Espírito. Tá bom? Vamos orar? Amém?